Fala pessoal, continuando com a temática de CS, bora fazer hoje um rádio do Counter-Strike 1.6. A ideia que iremos utilizar é reproduzir alguns sons clássicos de rádio do CS 1.6 de acordo com os códigos inseridos por um teclado. Para isso iremos utilizar o mesmo hardware que desenvolvemos a C4. A única diferença é que não teremos a parte do LCD. Então, repassando rapidamente, vamos trabalhar com um ESP32 como microcontrolador, um teclado matricial 4x3 para receber os comandos do usuário e o Max 98357A, que é nosso amplificador de áudio, que irá reproduzir os áudios em um alto-falante. Inicialmente, vamos começar preparando os arquivos de áudio do projeto. Por aqui separei alguns sons clássicos do CS 1.6 no formato MP3, e para conseguirmos reproduzi-los no ESP32, teremos que realizar dois passos. Converter esses arquivos para o formato .wav e em seguida converter esse .wav para um array de bytes no formato .h e adicionar na árvore do nosso projeto. E para exemplificar isso, separei aqui um arquivo de áudio .mp3. Então a primeira etapa é a gente converter para o formato .wav. Para isso irei estar utilizando a ferramenta do FFmpeg. Beleza? Então vamos lá. Perfeito. Estamos com o nosso .wav. E em seguida iremos utilizar o comando xxd. Então executando este comando. Perfeito. Então aí está nossos três arquivos, dando uma olhadinha então no nosso .h gerado. E perfeito. Então aqui está nosso array de bytes que iremos importar na árvore do nosso projeto. Bom, este foi somente um exemplo. Os arquivos de áudio que iremos de fato utilizar no projeto são diversos. Então temos muitos arquivos aqui WAV e consequentemente .h que iremos importar no nosso projeto. Agora bora para o VS Code e ver como codificar esse projeto. Aqui no VS Code, com o projeto já devidamente criado, então, temos uma série de .h que se referem aos áudios que convertemos anteriormente com aquele processo que vimos. E apenas um detalhe aqui para destacar é que eu realizei um leve ajuste em todos esses arquivos de áudio no formato .h, que é adicionar esse const aqui tanto no array em si, como também no tamanho dele aqui no finalzinho. Então é importante fazer esse ajuste para adequar aqui as questões envolvendo armazenamento de memória, dado a forma que iremos trabalhar com esses arquivos. Em relação ao projeto, a primeira etapa que iremos realizar é configurar as propriedades tanto de memória como de tabela de partição adequadamente. Então, para isso, idf.py, menu config. Daí iremos na opção de serial flasher config, e no meu caso, como meu device é de 4 MB, irei estar selecionando 4 MB. Logo em seguida, é importante irmos nessa opção de partition table e selecionar custom partition table CSV. S para salvar, Q para sair. Feito isso, devemos criar então um arquivo partitions.csv, pois como selecionamos a opção de tabela de partição manual, nós somos responsáveis por descrever como ela irá se comportar. Então aqui no meu caso, irei estar utilizando essa tabela de partição, e o que vale destacar aqui é essa última linha de factor app, o qual está com 3 MB, que é suficiente para armazenar nossos arquivos de áudio. Feito isso, bora de fato para o código agora. Nosso código basicamente tem dois módulos responsáveis por trabalhar com o hardware. Um deles é em relação ao keypad, ou seja, nosso teclado. Já vimos isso anteriormente no projeto da C4, passando rapidamente por cima. Iremos estar então configurando as GPIOs responsáveis por interagir com o teclado. E também temos uma função aqui para realizar o escaneamento do teclado. E à medida que teclas forem sendo pressionadas, iremos estar realizando a leitura de tais teclas. E também para interagir com o nosso amplificador de áudio, temos esse arquivo de áudio.c, que basicamente então estamos configurando uma comunicação I2S com o nosso amplificador de áudio, e também temos uma função responsável por tocar um determinado áudio no formato WAV. Então estamos recebendo o array WAV e o tamanho dele e reproduzindo ele. Em relação ao arquivo principal, main.c, então a inicialização do nosso keypad. Então na função principal, appmain, estamos inicializando o amplificador de áudio e o keypad. Após isso entramos em loop embarcado, o qual ficamos observando se alguma tecla foi pressionada no teclado, em polling, e quando uma tecla é pressionada, estamos armazenando no índice adequado desse array de char radio code,
e incrementando o número de contadores. Quando o número de teclas pressionadas for 2, estamos chamando essa funçãozinha de radio sound map get, que tem como função devolver o áudio correspondente ao código que foi inserido. E aqui, somente para deixar bem claro, eu utilizei então esse valor de 2 aqui, porque eu estou trabalhando então com códigos no teclado de 2 dígitos, mas naturalmente podemos utilizar 1, 3, N, aí fica de acordo com a criatividade e o projeto de cada um. Então vamos dar uma olhadinha então nessa função de Radio Sound Map. Então nesse arquivo estamos importando todos os arquivos de áudio que convertemos anteriormente para serem utilizados. E o grande segredo desse arquivo então está nessa estrutura aqui de tabela, qual eu faço um mapeamento entre o código do teclado que iremos digitar com o som que deverá ser reproduzido. Então, por exemplo, o código hashtag 6 quer dizer que estamos mapeando o áudio Cover Me. E o código 09 se refere ao áudio de Roger That. Feito esse mapeamento, temos somente então essa funçãozinha para obter o som de acordo com o código passado. E a ideia é basicamente iterar sobre essa tabela inteira e retornar o código correspondente ao que foi recebido pela função. No momento então que recebemos o som, aplicamos então para ser reproduzido. Feito isso, então resetamos o número de teclas pressionadas e o ciclo se reinicia. Agora bora gravar esse projeto e ver como tudo isso se comporta. Bom, bora lá então. São ao total de 36 áudios, então vamos tentar reproduzir um por um. Começando então, cerquilha 1, 2. Esse é clássico. Esse é muito bom. Esse é muito bom também. Esse daqui é clássico. Agora uns que é mais em relação ao jogo mesmo, mas achei interessante pôr. E esse daqui é muito bacana. Então é isso, temos um rádio funcional inspirado no clássico CS 1.6, capaz de reproduzir áudios icônicos de forma simples e interativa. Com esse projeto dá para aprender diversos tópicos, como por exemplo, teclados, reprodução de áudio, manipulação de arquivo, interação com o usuário, além de eletrônica, de modo que podemos expandir essa ideia para diversos outros projetos, inclusive aprimorar este daqui. Mas por hoje é só isso. Até a próxima.